Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com grandes entrevistados, trazendo informações valiosas para o nosso dia a dia. E hoje aqui em nossos estúdios eu recebo o especialista em tênis, um dos maiores do Brasil, empresário, escritor, autor do livro 1%. Até onde você iria? É o Paulo Camargo. Vamos conhecê-lo? Agora, no Análise Direta. Análise Direta no ar, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje, aqui ao meu lado, o maior especialista em tênis do Brasil, empresário, escritor, Paulo Camargo. Muito obrigada pela sua presença, um prazer te conhecer, Paulo. O prazer é meu, uma honra estar aqui, muito bom estar aqui no programa de vocês, que tem um grande nome, uma grande audiência, muito legal estar aqui. Paulo, hoje a gente fala sobre o seu livro, 1%. Até onde você iria? Eu cheguei a mostrar aqui, né, nos bastidores para uma pessoa, ela falou, mas por que 1%? Então você me explicou, né, antes da gente entrar aqui no ar, se você tivesse 1% de chance de fazer alguma coisa, até onde você iria? Ou será que iria? É difícil, né, Paulo? É sobre isso que a gente conversa hoje. É verdade, 1% parece que é quase impossível quando você fala em 1%, né? Tipo, você largaria tudo para viver 1% de chance, no máximo 1%, para realizar algo que você deseja. Então, foi uma decisão bem difícil a ser tomada ali, que, graças a Deus, eu aceitei o desafio. Você que é um dos maiores especialistas em tênis do Brasil, traz muito da história desse esporte aqui no seu livro. Mas é um livro que conta especialmente a história da sua vida, né? Todos os desafios enfrentados para chegar até aqui. Eu queria que a gente começasse lá do comecinho. De onde que nasceu esse sonho? Aos 5 anos de idade. Tudo começou aos 5 anos. Quando eu era criança, como todas as outras crianças ali, tinha uma vida normal, muito ativo, menino, corre bastante, gosta de brincar. E aí eu acabei, numa dessas, minha avó veio morar comigo logo no início ali dos 5 anos, minha avó veio morar com a gente, eu comecei a ficar muito com ela, era muito apegado a ela, e a gente ficava no quintal, vendo as estrelas, conversando, e aí numa dessas vezes ela estava lá fritando os famosos bolinhos de chuva, aqueles bolinhos de chuva com açúcar e canela, aqueles bem gostosos. Delícia. Uma delícia, que ela fazia para mim direto. E aí eu estava olhando para o céu, olhando, e de repente eu tive uma visão que não fazia nenhum sentido para mim até hoje. Eu não entendo como que isso foi possível acontecer. Eu acredito muito que seja Deus na vida da gente colocando um propósito para que eu seguisse, e eu acabei seguindo. Nessa visão eu me vi entrando num campo, numa espécie de campo, tudo meio apagado, meio turvo, não tinha som nenhum, e eu ia caminhando como adulto, eu me vi como adulto caminhando até o centro. Isso aos 5 anos de idade? Aos 5 anos. Eu não entendia, não fazia a mínima ideia, mas eu vivi tudo isso acordado, em pé, olhando para o céu. Então eu tive uma visão mesmo, e eu cheguei no meio desse campo, a imagem foi ficando clara, e o som foi aparecendo, e de repente eu estou no meio de um campo, num estádio, com 10 mil pessoas me aplaudindo, gritando meu nome de pé, e eu tenho um detalhe que foi muito curioso, que eu estava sozinho, não havia nenhuma pessoa do meu lado. Então, isso descartava talvez a hipótese do futebol, e isso me deixou um pouco perdido, porque eu acreditava que por ser campo, por ter um tom de verde, deveria ser um campo de futebol, então eu achava que era no futebol, mas eu não era bom em nada. Só que nesse momento, aos 5 anos, eu decidi que eu ia viver esse sonho. E comecei a investir, a pedir para meus pais me colocarem em futebol, vôlei, em todos os esportes. Foi buscar, né? O que significava exatamente aquela visão que você havia tido. Eu sentia que era no esporte, eu sabia que era no esporte. Então eu tinha que me tornar um atleta profissional. O meu plano aos 5 anos vire um atleta profissional primeiro, de qualquer esporte, para você poder viver esse momento
quando você tiver algum tipo de fama, alguma coisa acontecer, você vai ter 5.000 pessoas, 10.000 pessoas gritando teu nome. Esse era o meu plano de criança. Ali no começo você já tinha aquele incentivo da sua avó, né? Que havia Muito. ido morar com vocês Nossa. no interior de São Paulo. Interior de Itapetininga. Naquela idade, 5 anos de idade. E seus pais, quando você chegou com 5 anos de idade, contando que havia tido essa visão, que tinha esse plano de vida a partir de 5 anos de idade, como é que seus pais reagiram? Eles me colocaram no futebol, que eu pedi, me colocaram no esporte, me levaram para o clube, fizeram aquele início, mas eles entendiam que era uma coisa de criança, que não era sério. Na minha cabeça era muito sério. Tanto que eu passei dos 5 até os 10 anos, eu sempre orava para Deus, como criança, do meu jeito, pedindo que eu fosse uma criança normal, porque aquilo era tão forte dentro de mim que eu não me sentia normal. Eu via que todas as crianças queriam brincar, todas as crianças queriam se divertir, queriam presente, queriam coisas, e eu era muito focado no que eu queria, que era me tornar um atleta profissional. E aquilo, para mim, não fazia sentido como criança. Por que todas as crianças querem brincar, querem se divertir, e eu quero ser um atleta profissional para viver um sonho? Era muito estranho isso para mim. Eu não me considerava normal como criança. Ter essa responsabilidade de bater metas com 5 anos de idade? Eu tenho que achar um esporte que vai me tornar profissional. Era uma informação muito pesada para uma criança digerir. Isso era muito difícil de lidar com essa informação. E no meio de tudo isso, você passou por todos os esportes? Todos os esportes. Eu fui para futebol de campo, futebol de salão. Aí eu não me destacava, eu tinha que me destacar. Então eu falava assim, ninguém quer jogar no gol. Eu era baixinho, não era bom em nada, mas eu era esforçado. Então eu falava assim, ninguém quer jogar no gol. Então é no gol que eu vou me destacar. Eu sempre buscava o caminho mais difícil, sabendo que eu não era bom o suficiente para estar buscando isso, mas eu sabia, ao mesmo tempo, eu sentia, que era a minha única chance. Eu tenho que me destacar. Eu vou jogar futebol, não dá para ser na linha, não era bom, então tem que ser no gol. Então eu acabava sempre buscando o que ninguém queria. As posições mais difíceis. Ah, ninguém quer ser lateral, então eu vou ser lateral para fazer uma experiência, para ver se eu vou ser profissional como lateral. Mas eu tinha muito sério, eu falava isso para os treinadores. Eu quero ser profissional, me põe aqui porque eu quero ser profissional, preciso ser profissional. E eles não entendiam. Tipo, ele não é bom, ele não é nada, você nunca vai ser profissional. Então eu escutei nunca, a palavra nunca, impossível, muito cedo. Por isso que esse 1% faz tanto sentido, né? Por isso que, faz muito sentido. Você vê que a capa é uma pessoa sou eu, né? De uma pessoa com roupa social segurando uma raquete, se desfazendo com 1% por trás. Então, essa é a minha história mesmo. É uma ideia de que não é sobre tênis. O tênis, eu acabei me especializando em tênis, entrando de cabeça nisso, quando eu vi que era a oportunidade de eu me destacar. Mas o amor inicial nunca foi pelo tênis. Hoje eu amo tênis, mas nunca foi inicialmente pelo tênis. Era pelo futebol, era por qualquer esporte que eu quisesse, que eu pudesse me destacar. O esporte que eu me destacasse ia ser a minha grande paixão. E demorou para você conhecer o tênis, né? Foram acho que até os 14 anos, dos 5 aos 14, foram 9 anos tentando. Eu cheguei a passar por vôlei, eu não alcançava, eu era muito baixinho, não alcançava a rede. Basquete, eu era muito baixo para basquete. Eu tentei de tudo. No futebol de salão, me ajudou um pouco mais por causa da altura, então eu jogava no gol. Se eu precisasse, defendia a bola de nariz, não tinha medo de me machucar, porque eu entendia que o preço para conquistar ia ser muito alto, porque eu não era o talentoso. Então eu tinha que fazer algo a mais diferente dos outros para conseguir chegar lá. Então tem até uma historinha que eu conto, que aos 10 anos, eu fui para o atletismo, descobri que tinha atletismo na cidade e fui. E comecei. Salto em altura, não alcançava a barra, salto em vara, não conseguia... Tinha um atletismo, um clube lá que tinha um atletismo fortíssimo, assim, o pessoal treinava mesmo, levava a sério. E nenhum dos esportes eu conseguia me destacar. E não tinha criança, porque ninguém queria fazer atletismo, era tudo futebol, interior ainda. Então era eu fazia com os adultos, com moleques de 16 anos, 18, 20, e adultos, a grande maioria era adultos. E eu acabei percebendo que eu era rápido. E eu falei, eu vou investir nas velocidades. Em tudo que tiver velocidade, eu vou tentar participar. Porque o resto era uma negação. E aí eu descobri que nos 100 metros seria a minha maior chance. Porque com barreira eu não alcançava a barreira, não tinha a mínima possibilidade. Salto e distância não tinha como. Fui para 100 metros.
E aí deu um mês, ia ter um torneio. E eu falei, não, eu quero participar, eu sou bom, eu preciso ganhar, eu preciso ser profissional, eu queria acelerar o processo. E aí eu acabei indo disputar um torneio no clube, cheio de gente, cheio, lotado, arquibancada, aquele chão de areia de clube, assim, em volta do campo, que eles passavam cal, sabe? E aí eu fui correr com 8 garotos de outras cidades, tudo, e eu falei, nossa, eu sou rápido, eu vou ganhar de todo mundo. E eu saí que nem um louco na frente, o cara deu tiro lá, tinha até revólver lá, atirou, era um super evento. E eu saí correndo que nem um louco na frente de todo mundo, eu falei, eu vou ganhar. Chegou uma hora, no finalzinho ali, eu levantei o braço, falei, venci finalmente. A hora que eu vejo um rapazinho me passando, um garoto me passando. A hora que eu vi, eu baixei o braço e comecei a correr. Vi que eu estava chegando perto, mas eu não ia passar ele. E eu saltei. E no ar, eu ultrapassei ele olhando para o lado, assim, ultrapassei, caí feliz da vida e me esborrachei no chão, me ralei inteiro. Estava correndo rápido. Cheguei, a hora que levanta aquela poeira, a hora que abaixa a poeira, eu vejo o pessoal comemorando. Eu não entendi nada, porque eu achei que eu tinha vencido. Eu caí antes da linha eu caí com a mão antes da linha de chegada. Meu Deus. Eu saltei antes, eu calculei errado. A hora que eu olhei, todo ralado, cheio de dor, a hora que eu olho para o lado, o treinador assim, ó. E já eram anos esperando por essa vitória. Me expulsou do atletismo. Falou que eu não levava jeito, que não tinha como, que eu não era bom, que eu não tinha altura. Só decepções, né? E aí eram muitas decepções, mas eu entendia que aquilo era algo tão grande, era uma coisa que vinha de dentro, assim, era algo que eu sentia que foi colocado para eu viver. Então, eu não tinha a opção de não viver, era muita frustração não viver aquilo. Então, eu insistia, mesmo sabendo que era muito difícil. E aí eu fui conhecer o tênis aos 14 anos. Como é que foi isso? Como é que foi esse encontro? Eu fui num jogo de futebol, jogando no gol, voltei para o futebol depois das decepções, eu saía e voltava, porque eu via que o futebol talvez fosse minha única chance. E, quem sabe, treinando mais que os outros, eu ia conseguir me destacar em algum momento. E aí acabei voltando ao futebol, e aí de 13 para 14 anos, um pouco antes do meu aniversário, eu tive um torneio que eu fui jogar. E no meio desse torneio eu tomei um frango. Foi uma bola assim, boba, desviou, mas foi um frango. E era assim, eu estava no limite, 14 anos já, para quem queria ser profissional, já estava para fazer teste em times, eu não tinha condição disso, eu não tinha nível para isso. E aí, nesse jogo, me tiraram do jogo porque eu tomei o frango, fui criticado demais por todo mundo, fui xingado pela garotada. Interior é diferente, o pessoal não dava chance mesmo, você pisava na bola ali, você era pisado pela turma, né? Então, eu acabei ficando muito triste e eu fui substituído por um garoto da linha, que não era nem goleiro. E aquilo, para mim, foi uma humilhação. Estava cravado que eu realmente não levava jeito para ser um profissional. E eu saí muito triste, chorando, não pela decepção. Peguei minha chuteira, joguei em cima da árvore que tinha lá, do lado do campo, saí e falei, eu nunca mais jogo isso aqui. E saí triste. Aí eu estava tendo uma final de um torneio de tênis. 2 garotos, jogando muito bem, devia ser um nível muito alto. E um deles faz um ponto muito bonito, e eu encostado na tela, chorando, ele faz um ponto, vira para mim, olha no meu olho e grita um vamos. A hora que ele gritou um vamos, aquilo, eu me arrepiei na hora, e eu tomei um susto. E eu parei de chorar. Eu falei, opa, esse esporte só depende de você, você não é expulso, se você tiver uma performance ruim, e ainda quando você faz um ponto em cima do seu adversário, você grita vamos na cara dele para destabilizar ele. Eu falei, é aqui que eu vou ser profissional, está decidido, eu vou ser profissional de tênis. É isso, Paulo. Aos 14 anos. Começou aí sua história com tênis, a gente segue contando todos os detalhes dessa história até você chegar a ser um dos maiores especialistas, né, nesse esporte aqui no Brasil e escrever esse livro, 1% até onde você iria. Quer saber mais? Então fica com a gente vai a um breve intervalo, mas volta em poucos minutos. Até já! Programa Análise Direta de volta hoje com um dos maiores especialistas em tênis do Brasil,
o Paulo, que está aqui com a gente, Paulo Camargo, que é autor do livro 1%, Até Onde Você Iria. Ele contava para a gente no último bloco toda a trajetória dele, toda a paixão dele com os esportes. Ele que tentou aí passar por vários esportes, se frustrou muito na vida e aos 14 anos conheceu o tênis, que acabou virando realmente sua maior paixão, Sim. Sua trajetória de vida inteira, né, Paulo? É verdade, a minha vida foi construída em cima do tênis. É curioso, né, isso, porque é algo que começou cedo, aos 14 anos, mesmo para uma vida é cedo, né, porque a gente pensa que você se forma até os 25 ali, 23, 24, depende de cada um, e depois que começa a tua vida em cima daquela profissão. A minha foi muito cedo, aos 14 anos, o tênis já se tornou minha grande paixão e é nele que eu iria construir minha vida, né? Até porque os esportes, para que a pessoa dê um início ali, tenha uma iniciação nos esportes, tem que ser cedo. Tênis é um esporte que se começa com 5 anos, 4, os maiores jogadores do mundo começaram com 2, 3 anos a brincar. Com 14 você já era velho, então. 14 anos eles estavam jogando torneios profissionais, marcando o primeiro ponto no ranking mundial, começa a marcar após os 14. Foi quando eu peguei na raquete pela primeira vez. Então, eu estava muito fora do caminho, eu estava muito contra a lógica do esporte, né, das chances. Mas isso não te intimidou, não? Não, eu sabia que a minha determinação ali era muito forte, eu queria muito viver esse sonho, e o tênis eu vi aos 14 anos a oportunidade e não um problema por ser tarde, eu vi uma oportunidade de realizar. Você já havia se frustrado várias vezes com vários esportes, e como é que foi esse primeiro contato com o tênis? A frustração dos esportes, eu entendia que eu não estava perdendo. A cada esporte que eu percebia que eu não conseguia me destacar e que não era ele, eu entendia que era uma oportunidade que não iria dar certo e que eu iria atrás de outra. Então, a cada erro que eu cometia, escolhendo o esporte errado e não conseguindo me destacar, eu entendia que eu tirava aquele da frente e já ia para o próximo. Eu usei isso como uma maneira de eu não perder muito tempo nele. Então, ó, não é tênis, não é futebol, não é basquete, eu fui tirando, sobrou o tênis, então agora é tênis. Isso fazia com que eu entrasse de cabeça para tentar fazer dar certo. Eu não ficava assim, se não der esse, eu vou nesse. Eu nunca tinha um plano B. Eu sempre entrava, aquilo virava meu plano principal. Então, isso foi uma coisa muito importante que aconteceu no meio do caminho. Eu colocava a minha tentativa como plano principal. Não tinha ideia, nenhuma hipótese de dar errado. Se desse errado, eu entendia que não era para ser. Então, dessa forma, eu fui até chegar no tênis. Mas não conseguiu se tornar um atleta de ponta, né? Exato. E aí, no tênis, aos 14 anos, eu comecei a treinar. Nos primeiros 6 meses de tênis, eu queria participar da equipe principal competitiva, que jogava desde os 5 anos. Então, eu virei motivo de piada no clube, porque falavam que eu era maluco, como que eu ia ser. Eu cheguei para o treinador no primeiro dia. No primeiro dia de aula de tênis, eu peguei na raquete, eu não acertava a bola. Eu falei assim, eu vou ser profissional disso aqui. O cara olhava e falava, você nunca vai ser, você está louco, é impossível. Para, isso aí dava risada, dava gargalhada. Falava, gente, ele quer ser profissional com 14 anos. Não, ele falava, vou te explicar, não tem como. E me explicava e tentava me convencer. Eu falava, esquece, eu estava determinado que eu ia ser profissional de tênis. E eu falei, eu vou ser, porque depende de mim, eu vou treinar mais que todo mundo e eu vou conseguir. Eu treinei dos 14 aos 18, fui um amador mediano, um juvenil, 0, assim, não disputava torneio brasileiro, não fazia nada que qualquer juvenil assim, que tenta ser profissional faz hoje. E eu não fazia nada porque não tinha nível. Mas eu queria ser profissional e eu lembro uma vez um treinador falou assim para mim, você nunca vai ser profissional. Eu falei, vou, não vai. Eu falei, você nunca vai me convencer de que eu não vou. Ele falou, se você for profissional, você só vai ser após os 30 anos e se acontecer um monte de milagre no meio do caminho. Eu falei, ótimo, já temos uma data. Eu vou ser profissional, então, após os 30 anos. Combinado. Para mim tá ótimo. Mas isso treinando dos 14 aos 30? Isso treinando dos 14 aos 30. Só que eu não contei que quando eu saí de férias aos 18, eu sofri um acidente de moto gravíssimo, indo para o interior. Tinha que passar 15 dias. Aí no último dia, na hora de ir embora, eu senti que estava tudo estranho, estava tudo esquisito.
Eu lembro até hoje, eu estava voado, estava tudo meio diferente. Sabe quando tá tudo diferente? Eu achava que isso era porque eu estava indo embora de férias. E eu gostava muito de Itapetininga, eu estava com os amigos, e eu ia ter que ir para Americana para voltar aos treinamentos. Eram 10 horas de treinamento por dia. E eu gostava, porque eu queria aquilo, era uma sensação que me trazia treinar tanto. Eu treinava 10 horas por dia, eu tinha uma ideia de que eu ia conseguir. Isso me ajudava, mesmo que eu não tivesse nível. Eu sabia que eu estava no caminho certo. E que em algum momento, aos 30 anos, eu ia conseguir, se eu continuasse treinando 10 horas, por mais 15 anos da minha vida. Então, eu entendia isso. Aí, aos 18 anos, na volta, eu saí do clube, saí de moto, não precisava de capacete, só para viajar, e eu estava de moto. Eu saí sem capacete, acelerando, que nem um louco, não sei por que eu fiz aquilo, e aí um carro me ultrapassou, tentei ultrapassar, comecei a tirar racha com o carro, de maneira inconsciente, sem perceber. Esse carro vai pelo acostamento, que não tinha aquelas lombadas bem altas que tinha no interior, numa avenida, eu estava aos 130 por hora, mais ou menos, 120, 130, ele me ultrapassa e sai, e eu salto a lombada. A hora que eu salto a lombada, ele pisa no freio. E eu bati quase no capô do carro. Estava alto demais, o carro abaixou e eu bati. Eu voei por cima de 2 postes de luz. Voei. Passei por cima de 2 postes de luz. Eu lembro até hoje que eu vi a cidade, eu vi o pôr do sol, uma cena linda. Eu vi o carro por cima, assim, em câmera lenta, muito devagar. Eu vi o carro pequenininho embaixo. Eu fiquei numa altura muito grande e eu caí fincado no chão, bati a fonte, eu caí com a cabeça. A cabeça minha ficou uma coisa inchadíssima, arrebentei todos os meus músculos das costas, acabei parando de jogar tênis por causa disso, isso foi um dos motivos, perdi patrocinador que eu tinha conseguido e eu acabei tendo que parar. Até porque eu vi que foi 1 ano de recuperação, né, Paulo? Foi um ano tentando me recuperar, não consegui erguer o braço, perdi todos os músculos da costa, moeu, esmagou. Você que claramente também tem uma memória incrível, né, pelos detalhes que você traz pra gente hoje, na época ficou sem memória. Eu fiquei com problema de memória, fiquei daltônico, acabei parando de jogar, fui trabalhar, depois meu pai fez eu voltar a estudar, você vai ter que voltar a estudar, fazer faculdade, fazer isso que eu acabei fazendo química, sendo daltônico, não sabia que eu era daltônico por causa do acidente, eu descobri no último ano de química que eu era daltônico, por isso que eu não entendia nada, fui fazer estágio numa metalúrgica, fui mandado embora quando descobriram que eu era daltônico. Eles descobriram, eu não descobri, porque eu errava tudo, as cores que tinha aqui. Eu era responsável por analisar o carbono, a cor, através da cor eu analisava o carbono, a quantidade de carbono, a flexibilidade do aço, que era colocado em motores de caminhão, numa metalúrgica. Então, você imagina o estrago que eu não devo ter feito aí para a turma, para os caminhoneiros aí, devo ter feito análise errada, e aí quando descobriram, fui mandar embora. E é claro que, além de tudo isso, ainda veio a depressão, né? Veio, porque aos 18 anos eu tinha uma vida onde eu tinha certeza, eu só tinha um plano na minha vida, me tornar profissional e viver aquela visão. Então, me tornar profissional era algo que não era opcional na minha vida, eu tinha que viver aquilo. Então, eu acabei me frustrando de uma maneira tão forte que o meu sonho sempre foi meu. Eu nunca compartilhei ele, eu nunca falei para os meus pais, para os meus irmãos. Minha família não conhece a minha história, está conhecendo agora, através das telas, através do livro. Mas eu nunca contei para ninguém, porque aquilo era algo meu, que Deus colocou na minha vida. Eu nunca compartilhei aquilo com ninguém, só minha avó sabia. Então, a perda da minha avó foi muito dura, porque eu perdi a única pessoa que realmente acreditava em mim. Porque era a única que sabia também, né? Mas sua avó as faleceu pessoas... bem nessa fase? Foi perto, foi aos 16 anos, foi próximo disso. Foi muito duro perder minha avó. E aí eu me sentia sozinho. E eu acabei entrando, não sei se foi depressão, na época não tinha isso, né? Essa depressão, não sabia o que era. E eu acabei entrando em bebida. A minha sorte é que eu não entrei nas drogas, mas entrei muito forte em bebida. E comecei a beber muito, muito, muito. E comecei a criar uma vida em cima de bebida. E foram 11 anos bebendo, nunca mais peguei numa raquete. Fiquei 11, 12 anos sem pegar numa raquete. E eu fui até os 30. Foi muito pesado. No final dos 29, eu estava bebendo tanto que eu, assim, já tinha algumas ideias, alguns pensamentos em me matar. Já comecei a tomar remédio com bebida. Eu já comecei a fazer umas loucuras mal intencionado, porque eu não aceitava mais, eu não era feliz. Nada na minha vida me fazia bem. Teve uma época que eu ganhava muito dinheiro, andava com muito dinheiro, não ligava para nada.
para nada. Nada dava certo na minha vida porque eu estava fora do caminho do meu propósito. E aí, numa dessas bebedeiras, na última, que eu exagerei e fui para uma coisa assim maior e tentei fazer realmente um estrago maior na minha vida, exagerei, tomei uma garrafa e meia de uísque, tomei um monte de remédio antidepressivo junto, eu fiz uma loucura e acabei passando muito mal, muito mesmo, fiquei 5 dias de cama, assim, mas muito mal. E aí eu percebi que estava na hora de eu viver minha vida de volta e voltar a jogar tênis, e realizar aquele sonho. Só que isso, eu estava com 40 quilos acima do peso, 12 anos sem pegar numa raquete, sendo que eu não tive nível nenhum lá atrás. Então, a minha chance era realmente muito pequena. E eu resolvi assumir isso. Cheguei para todos e falei, gente, eu vou ser um tenista profissional, vou largar tudo e vou entrar de cabeça nisso. E você teve um treinador lá nos 14 anos que disse que aos 30 você seria um profissional. Seria após os 30. Mas isso treinando dos 14 aos 30. Sem interromper. Né? Sem interromper. Não nessa fase que você estava na sua vida. Não nessa fase. Então, você imagina... com 30 anos, querer recomeçar, era uma coisa impossível. Realmente era impossível. Hoje eu entendo. Eu não entendia por que as pessoas ficaram tão revoltadas comigo. Por que elas ficaram revoltadas? Por eu tomar a decisão de que eu ia ser profissional e que eu ia viver meu sonho. Tudo bem, eu estou há muito tempo sem jogar, estou gordo, estou sem dinheiro, financeiramente estava super mal. Não tinha condições de largar tudo para investir nisso. Realmente foi uma loucura. Mas, como era algo que Deus plantou lá atrás, eu entendia que, de alguma forma, também Deus iria me ajudar a conquistar essa vitória. E eu sabia disso, eu sentia isso dentro do meu coração. Eu não tomei uma decisão como uma pessoa que foi, assim, eu fui insano, fui sem noção. Não, eu tomei uma decisão, mas eu sentia que era o que eu tinha que fazer. Lá dentro eu sentia que Deus queria que eu fizesse isso, justamente por ser impossível. Porque era a única maneira que, se eu conseguisse, se tornaria uma história. E essa força te impulsionou e deu certo. Me impulsionou. E aí eu acabei voltando a treinar, voltando a jogar. Um ano depois marquei meu primeiro ponto no ranking mundial. Meu primeiro ponto, fazendo uma oração faltando na minha última chance ali, tinha um convite, era a minha última chance, pedi para Deus, falei, Deus, o senhor tem 5 minutos para realizar o maior milagre que o senhor já fez na minha vida, que é fazer eu ganhar essa partida. E aí era dupla, os franceses, eram 2 franceses que eram cabeça de chave número 1, começaram a discutir, um deles quis ir embora, e aí eles jogaram totalmente, um querendo ir embora, outro querendo ganhar, e aí acabamos ganhando o jogo com sorte, com todo esse trabalho, esse presente que Deus fez para mim, deu na minha vida, e eu acabei me tornando um profissional, que era a primeira fase do sonho, que era me tornar profissional para daí viver aquela visão. E aí foram 6 anos jogando profissional. E aí no último ano, no último torneio, no último minuto, na última chance, quando eu ia parar, eu não tinha mais condições financeiras, a gente tinha falido empresas, não tinha mais apoio, eu não tinha como pagar as viagens, e aí eu decidi jogar meu último torneio. Foi uma semana que eu fui só com o dinheiro de ida para Belo Horizonte, era o maior torneio do país. Eu acabei chegando na semifinal contra 2 jogadores, que eram o Marcelo Melo e o André Sá, que foram... Marcelo Melo foi número 1 do mundo. Eu acabei jogando contra 2 jogadores que eram 10 do mundo. Cheguei na semifinal contra eles, que era meu sonho jogar com eles. E nesse dia eu vivi a mesma visão, nos mínimos detalhes, nos mínimos. Eu entrei sozinho na quadra, eu não escutei nada, eu não vi nada, porque a adrenalina estava muito alta. E só depois entraram os outros, e quando eu cheguei no meio da quadra, eu consegui parar e perceber que eu tinha quase 10 mil pessoas gritando meu nome, e eu vivi exatamente a mesma sensação, e eu caí de joelho na quadra, e eu comecei a chorar, e eu lembrei de tudo o que eu vivi para chegar até ali. Então isso foi algo assim surreal, e eu não acreditava que como era possível aquele sonho de criança dos 5 anos virar realidade nos mínimos detalhes aos 35 anos. Então foi assim a maior loucura que eu vivi na minha vida. Gratidão, né? Muita gratidão. É isso aí. Gente, essa é a história impressionante, emocionante, né, do Paulo Camargo, só que não para aí não, tem muito mais coisas pela frente, ele que já esteve aí em contato com vários famosos, vai contar pra gente. Vou contar. Hoje ele é treinador, né, de tênis, é um dos maiores especialistas em tênis do Brasil, treina muita gente famosa, Muita né? gente famosa. E escreveu esse livro aqui não à toa,
1%, até onde você iria? Um livro, inclusive, que vai virar filme e você vai saber de tudo isso no próximo bloco. Fica com a gente, vamos a um breve intervalo. Voltamos já já. Programa Análise Direta de volta hoje com Paulo Camargo aqui do meu lado. Ele que é um dos maiores especialistas em tênis no Brasil. Ele contou toda a trajetória dele aqui pra gente, né? Todos os desafios enfrentados para chegar até aqui, para conquistar tudo que conquistou no tênis, se tornou um atleta profissional e depois de 5 anos de carreira, uma breve, porém brilhante carreira, tornou-se treinador. Não à toa, chegou a treinar o número 1 do tênis do mundo. Quem era? Roger Federer. Como é que aconteceu isso, Paulo? Paulo? Foi uma história curiosa. Na época, eu já estava como treinador, trabalhando com tênis, dando aulas para grandes celebridades, aí, artistas, jogadores, grandes empresários. Eu tinha um público assim, sempre tive um público muito selecionado, sempre fui procurado por pessoas muito conhecidas e desenvolvendo um trabalho. E aí um desses alunos falou para mim que se eu estava sabendo que o Federer viria para o Brasil. E o Federer era o número 1, na época, absoluto do tênis, do esporte. Era uma das pessoas mais conhecidas no mundo, assim, era uma grande celebridade. Ele era considerado uma das maiores lendas do tênis e do esporte. Então, ele é considerado um dos maiores de todos os tempos. E eu sempre fui muito fã dele. E aí, eu sempre gostei muito dele, apreciava o trabalho, a parte mental dele, eu sempre me espelhei muito nele, né? E aí, de repente, o Federer vem para o Brasil. E vai ser só essa vez, dificilmente ele volta, você tem que ver ele jogar, vai ser no Ibirapuera. E eu falei, pronto, preciso ver o Federer, vou comprar esse ingresso agora. Estava 2 semanas do evento. Fui comprar o ingresso, quase R$3.000, era 2015, quase R$3.000. Aí eu falei, não dá. Hoje seria assim, 5, 6 mil. R$6.000. E eu pagava apartamento, pagava carro, tinha despesa alta, morava em Alphaville. Falei, não tenho como fazer isso agora, não é o momento. E tentei, falei, vou tentar emprestar, vou ver se eu arrumo um banco. Aí eu percebi que ia ser uma grande loucura e falei, não vou treinar. E aí comecei a ficar chateado, pô, não vou ver o Federer, não acredito que eu não vou ver o Federer, ele vem para o Brasil, só quero ver ele, só, mais nada. Vai ser a única vez, eu preciso pensar em alguma coisa. Comecei a pensar, já sei. Eu vou dar um jeito de treinar esse cara, porque se eu treinar ele, eu vou, com certeza, realizar esse sonho meu aí de estar do lado dele, né? Mas já pensou eu treinando ele, eu estando perto dele? Seria melhor ainda do que assistir ele jogando. E criei um plano e comecei com muita insistência, descobri uma pessoa que trabalhava lá, o Carlão, influente. E comecei a mandar mensagem, ligar para o Carlão, mensagem o dia inteiro, até uma hora que ele não aguentava mais. E ele até chegou a comentar com um amigo meu, o Tadeu, falou, Tadeu, não aguento mais o Paulo me ligando, querendo treinar o Federer, esse cara tá louco, como que ele vai treinar o Federer? Não dá, meu, ele não tem noção, não tem jeito. Aí eu lá ligando para ele 10 vezes por dia, ele falou, cara, eu vou ter que pôr ele sentado com toda a equipe lá da Coque Tavares, lá, que são todos uns gigantes do mercado aí, do entretenimento esportivo, né, são dos maiores criadores de eventos esportivos do país. Eu vou ter que pôr ele sentado numa reunião, ele vai ser destruído por eles, né? Criei um plano. Mas já tinha passado por tanto bullying, Imagina, né, Paulo? eu já tinha um plano na cabeça. Eu vou chegar lá e já cheguei com o plano pronto. Criei um plano, criei o maior problema para eles. Falei, ó, Sharapova, Serena Williams, que a Serena era a número 1 do mundo, Sharapova 2, Tsongara 5, Tommy Haas, que era 3. O pessoal que é do tênis conhece, mas eram tudo grandes nomes do tênis mundial. E o Federer, que era o número 1 absoluto, que era um grande assim, fenômeno do esporte. Todo mundo junto no mesmo lugar, não dava para perder. Imagina. Eu falei, vou dar um jeito de treinar. Eu falei, ó, todos esses jogadores estão em pré-temporada, onde eles treinam o máximo, e eles já vão para o torneio. Para o Australia Open, que é o maior torneio do mundo, daqui 2 semanas. Eu falei, você já pensou... Se vocês não derem conta do treinamento deles, vão querer treinar 2 períodos, criei o maior problema para eles. Toquei o terrorismo lá para eles. E eles ficaram com medo. Eu falei, juvenil não treina, vocês vão ter problema em achar atleta. Eu conheço todos os atletas. Eu coloco 10 jogadores profissionais aqui, 2 por quadra, a hora que vocês quiserem. É muito mais fácil
levei a solução. É muito mais fácil vocês se reportarem a mim e eu corro atrás e resolvo, do que vocês terem que largar as coisas de vocês para correr atrás de arrumar jogador para treinar o Federer. Os caras saíram, o Carlão ficou desesperado, porque ele falou, vou perder meu emprego, esse cara vai conseguir esse treinamento, eu não acredito. Saíram, voltaram 5 minutos depois e, Paulo, o treinamento é seu. Todo o treinamento é seu. Eu ganhei um crachá que eu tinha acesso a qualquer lugar do estabelecimento. E como é que foi esse encontro? Foi bom demais. Eu cheguei, o Federer veio, ele veio, me deu um abraço e eu não acreditava que eu estava abraçando o Federer, que há 2 semanas atrás eu estava chorando porque eu não ia poder ver ele e de repente eu estava abraçando o cara, na quadra com ele, eu cuidei de todo o treinamento, arrumei jogadores para bater bola com ele, fiquei junto nos treinos, participei de todos os jogadores e ajudei em tudo e foi um sucesso, porque é muito mais fácil eu, com o Federer na mão, arrumar jogadores, do que eu arrumar pessoas dizendo que eu ia conseguir treinar o Federer. Só essa história aí já daria um livro, né? Já dá um livro. e daí, aí depois, esse foi o sucesso, assim, um grande sucesso que eu vivi também, por ter essa determinação, por ter coragem de buscar isso. E aí, vem o livro e que vai virar o filme. Você hoje não treina atletas profissionais. Não, mas treina não grandes gosto. nomes. Mas eu treino, já treinei vários, assim, tipo Gustavo Mioto, cantor, Denilson Show, Celso Portiolli, hoje tô com o Thiago Nigro, com o Pyong Lee, o Luan, Mike do Palmeiras, jogadores profissionais famosos, eu tô com muita gente famosa hoje. É uma história longa, bonita, cativante, emocionante, uma história de superação que está aqui no livro 1%. Até onde você iria se tivesse apenas 1% de chance de conquistar algo? Esse livro que demorou 4 anos para ser escrito? Foram 4 anos, foi muito difícil, por muitas vezes eu parei de escrever, eu parava, entrava no banheiro e começava a chorar, porque era muito difícil lidar com algumas situações que viraram depois de... Eu estou com 50 anos. Há 6 meses atrás eu descobri o que era a minha história, que era um grande propósito, que muita gente pode ser beneficiada com ela, muita gente pode ser ajudada a superar os problemas, a buscar soluções, porque eu sempre busquei soluções em cima, eu sempre transformei problemas em oportunidades. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer com a vida da gente. Por muitas vezes você, se fosse uma outra pessoa, desistiria. Sim. Desistiria, mas você sempre foi muito forte. Eu sempre fui porque eu entendia que aquilo que eu estava fazendo, aquele momento, aquela dificuldade que eu estava passando, era o preço que eu tinha que pagar para viver algo que eu queria. Então, eu sempre busquei isso. Eu procurei colocar no livro, não contar a história. Eu coloquei muitos, assim, pequenos detalhes. Eu fui muito a fundo na história, porque eu quis mostrar o que eu vivi e o que eu senti. Eu quero que as pessoas que leiam, elas sintam o que eu senti, porque eu sei que elas vão se identificar com boa parte da vida delas, elas vão reviver momentos através dos meus momentos. E elas vão ver que tem como trazer solução para coisas que elas viveram e não deu certo, e elas desistiram e não deveriam ter desistido. Então, eu quero ajudar pessoas a resgatar suas vidas, a trazer os seus sonhos de volta e a mostrar que é possível vencer, que é possível chegar lá sem dinheiro, sem idade, já passou o tempo, não tem a mínima chance, você tem menos de 1% de realizar, mas se você realmente quiser, você vai conseguir chegar lá. E nunca é tarde, né, Paulo? Nunca, não existe tarde. Tem pessoas hoje se formando com 85 anos de idade, com 70 anos de idade. Eu vi que tem uma senhora que se formou, terminou a faculdade com 90 anos. Era o sonho dela, ela realizou o sonho dela aos 90 anos. Por que você não está realizando aos 40, aos 30? E é linda, aos 30 anos tem gente falando que, não, já foi meu tempo. E sua história vai ser inspiração não só no livro, mas também nas telonas. Vai virar um filme, quem diria, né? Eu não esperava que fosse tão longe assim. Eu fui atrás, eu fui mostrar o meu livro, eu tirei cópias, antes do livro da editora ter finalizado o livro, eu peguei cópias e dei na mão de várias pessoas, assim, que eram pessoas importantes, que eu achava que poderia acontecer alguma coisa, porque eu sentia que eu tinha que dar, sabe, eu sentia que, como se fosse Deus falando, entrega na mão de tais pessoas, eu fui lá e entreguei, exatamente como eu tive o pensamento, e uma dessas pessoas era amigo do dono da Invest Image, que é o maior produtor
do cinema brasileiro. É o que fez a maior quantidade, dos maiores filmes do cinema brasileiro passaram pela Invest Image. E ele acabou fechando uma parceria comigo, é meu sócio no filme, e aí ele trouxe a Fábrica Filmes. E hoje a gente a gente já está no roteiro, já estamos finalizando o roteiro, já vai começar para captação, elenco. A gente está indo assim, simplesmente os maiores atores, os atores mais famosos do país vão ser cotados para participar do filme. Para me representar vai ser os 2, 3 maiores, os mais famosos que existem hoje no mercado, os galãs, os mais... Vão ser um desses 3 aí. É só vocês imaginarem quem são os atores mais famosos do país hoje, que já vai saber que estão na cotação do filme aí. Então, para mim, isso é um novo sonho. Vai ser um sucesso, com certeza. Deus quiser. Para quem ficou curioso, quer ter aí mais detalhes da sua história antes de assistir ao filme, como é que as pessoas encontram o seu livro? Na Editora Viseu, no link deles, lá, se procurar 1% onde você iria, o livro está disponível, o livro físico. Tem outras plataformas Submarino, tem várias plataformas que também vendem o livro físico, e o e-book está em todas as plataformas, Apple, Google, Livraria Cultura, qualquer plataforma, Amazon, tem o livro disponível. E nas minhas redes sociais também encontram o conteúdo do livro, do filme, dos bastidores, tudo que está sendo construído até chegar lá, a gente está registrando nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, tá tudo lá. Então pode aproveitar para passar. Paulo Camargo Oficial, é o nome de todas as redes, Paulo Camargo Oficial é o nome aí para entrar, para acessar o Instagram, o TikTok e tudo mais. E ali as pessoas já conseguem acompanhar também seu dia a dia. E ali acompanha meu dia a dia, acompanha como tudo isso que eu vivi, as palestras que eu estou fazendo, eu tenho registrado também, tenho feito palestra para empresas motivacionais, fiz palestra para 2.000 pessoas, tenho feito para franquias. Ali as pessoas conseguem te encontrar para Conseguem me encontrar também, tem meus contatos, todos os contatos, tem assessor de imprensa, o meu empresário, tá tudo lá, telefone, se precisar falar comigo, tô disponível, tô super disponível. Tá certo, Paulo, eu te agradeço muito pela tua presença, obrigada por dividir sua história com a gente, com o nosso público. Muito gostoso conversar com você, bate-papo voa, né? Muito rápido. E realmente é uma história de superação. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, respondendo também uma pergunta. Esporte salva, né? Salva. Esporte é um caminho, todo mundo deveria praticar, participar de alguma forma. O esporte, ele traz saúde mental, ele traz saúde física e ele é muito bom para a cabeça. Hoje em dia o mundo está muito maluco, está muito corrido, a gente precisa dedicar um tempo para a gente também, diante de tudo que a gente vive, né? Eu agradeço demais estar aqui, foi uma grande oportunidade estar podendo contar a história para tanta gente que vai chegar aí nas telas para tantas pessoas. Isso é muito bom, porque eu sinto que eu estou no caminho de colocar essa história na mão das pessoas e eu tenho certeza que alguma pessoa em especial precisa conhecer. É isso aí, muito obrigada. Que Deus me use para levar essa história aí para ajudar pessoas. Amém, Deus te abençoe, sucesso, viu? Obrigado. Esse então, Paulo Camargo, autor do livro 1%, Até Onde Você Iria, um dos maiores especialistas em tênis no Brasil, hoje aqui no nosso programa. Se você quiser rever esse programa e outros programas do canal Hit Notícias, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é o Hit Jornalismo. O Análise Direta vai ficando por aqui. Eu te agradeço muito pela sua companhia e até a próxima.